Sabe aquele momento em que a vida ou talvez a espiritualidade te convida para simplesmente parar? Foi assim que eu comecei a praticar algo aparentemente simples, mas profundamente desafiador para mim, que era o não fazer nada. Um silêncio no fazer, aquele descanso da alma, foi uma indicação dos meus mestres e guias. E esse exercício, por incrível que pareça, também tem sido um portal de muita conexão. E isso porque eu tenho a tendência a acordar estudando ou trabalhando e terminar assim. Então é um dos contras, né, que a gente pode trazer do trabalho no home office. E aí tem certos dias que eu simplesmente termino ali o meu horário de trabalho, vamos dizer assim, e eu vou assistir um filme. Antes eu fazia isso, eu assistia filme ou série com um crochê na mão, um tricô, fazendo alguma coisa com as mãos. Mas nesses tempos, últimos tempos, eu recebi aí um sonoro não da espiritualidade, não fazer nada, apenas assistir e ficar ali, sentada ou deitada, de mãos vazias, com atenção, com presença. Confesso para você que no começo foi difícil, uma sensação horrorosa, e aí eu vou colocar aqui entre aspas, de estar perdendo tempo. Mas depois eu entendi e eu até comecei a gostar um pouco mais, porque é como se tivesse uma parte dentro de mim que ficou muito animada, esperando por esse momento para fazer alguns nadas. Era assim uma parte minha que estava esquecida dentro de mim, porque eu estava só vivendo a vida no automático e tinha me esquecido dela. Então, beleza, comecei ali assistindo a saga dos Vingadores. Alguns daqueles filmes que eu nunca tinha assistido, mas eu comecei a ver ali com um novo olhar de observadora, né? E cara, fez um boom na minha cabeça. Ainda mais depois de todos esses processos, né, com os acessos que eu recebo dos registros akáshicos, é como se a minha visão tivesse mudado. E agora eu estou numa fase de rever alguns filmes antigos. Então, por exemplo, esse final de semana eu assisti o filme Monstros S.A. O primeiro lá da saga que foi lançado lá em 2001. Você já assistiu? Se ainda não, eu vou te dar um spoiler, tá? Então você pode ficar seguir ouvindo o podcast, ou você pode assistir o filme e depois voltar aqui, ou você escuta e vá ver o filme lá com o meu olhar. Mas se você já assistiu, eu te convido então para ouvir até o final esse podcast e depois ir lá assistir novamente. Foi muito legal ter assistido agora, porque algumas coisas ficaram muito claras assim para mim. Então, senti muito forte de dividir com você nesse nosso episódio do com Leveza de hoje. E vou trazer um resumo rápido, um contexto bem rápido do que eu quero te trazer sobre esse filme. Então, bora lá. O filme conta a história de monstros que trabalham numa empresa e que, ao assustar crianças, é gerada uma energia a partir do medo, do susto. E essa energia é o que sustenta toda a cidade, o que alimenta toda a cidade. Então, veja bem, escuta bem. É a energia que alimenta a cidade. A energia do medo, do susto, né? Esse lugar. E a cada criança que eles assustam, eles têm ali uma meta, né? Uma cota, tipo botijões que você vai enchendo com a energia que é gerada a partir de cada um daqueles sustos. E aí no filme rola toda a história, porque uma das crianças acaba entrando na fábrica e eles acham que as crianças são tóxicas, enfim, várias camadas ali de percepções que definitivamente eu não tinha nas outras milhares de vezes que eu assisti esse filme. E aí eu avisei que ia ter spoiler, mas no final eles acabam descobrindo que o humor, a risada, a alegria e a palhaçada tinham um poder de captação de energia ainda maior. Ou seja, os monstros que antes assustavam as crianças
Agora eram aqueles mesmos que faziam as crianças darem risada e se divertirem. A risada, eles descobriram então que a risada e a diversão eram de uma energia muito mais poderosa. Cara, que loucura! Minha cabeça fez um boom e cara, mas como é óbvio, como a gente não percebe, né, isso no dia a dia. E esse é um filme de criança, mas devia ser assim, ó, obrigatório para todos os adultos assistirem. Porque dentro de cada uma de nós moram esses pequenos monstrinhos. Alguns nós fomos ensinados a alimentar desde cedo. O monstrinho do medo, da escassez, da insegurança, da comparação. E eles vão crescendo com os pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos que drenam a nossa energia. Então, quantas de nós temos esse monstrinho dentro de nós que a gente aprendeu a alimentar desde cedo? O monstrinho do medo, o monstrinho da escassez, o monstrinho da comparação, da autocrítica, da cobrança. E sem perceber, vamos nutrindo esses monstrinhos com pensamentos do tipo: eu não sou boa o suficiente, eu não posso errar, eu preciso dar conta de tudo, só vou ser amada quando eu for perfeita, quando eu agradar todo mundo. Ah, que lindo, né? E quanto mais a gente alimenta esses pensamentos, mais esses monstrinhos vão crescendo e mais a nossa energia vai sendo drenada. Eles vivem do nosso medo, da nossa dúvida, do nosso desgaste. É como se internamente existisse de fato uma empresa que opera à base desses sustos e da energia da escassez. E ela existe mesmo. A gente vai ouvir muitas pessoas chamando essa empresa de sistema de controle. Mas pensa aqui comigo. E se a gente começasse então a mudar o combustível? Olha só que coisa mais incrível. E se ao invés de alimentar os nossos dias com medo e cobrança, a gente começasse então a nutrir os nossos dias de alegria, de leveza, de prazer? No filme, os monstros descobrem que a risada das crianças tem muito mais potência do que o susto. E aqui dentro, no nosso mundo interior, é igualzinho, é a mesma coisa. Quando a gente começa a alimentar os monstrinhos do amor, da leveza, da alegria, do prazer, absolutamente tudo muda. O monstrinho do descanso bem vivido nos faz sentirmos leves. O monstrinho do riso espontâneo nos faz sentir mais alegria. O monstrinho da criação sem medo do julgamento nos faz ser mais criativas e até resolver problemas com facilidade, com naturalidade. Existem o monstrinho da presença, da dança, da arte, da conexão verdadeira. Esses sim, são todos aqueles que recarregam o nosso sistema com energia vital, com a energia da nossa alma, com a vida. E a grande pergunta é: quais são os monstrinhos que você tem alimentado? Será que você está alimentando aqueles que te drenam ou aqueles que expandem a sua luz? Eu te diria que os que estão mais acessíveis hoje, sem dúvida nenhuma, com mais facilidade, são os monstrinhos que drenam. Eles são os mais fáceis de serem encontrados em qualquer esquina ou em qualquer clique ou toque no celular da sua mão. Os monstrinhos da luz, eles também estão fáceis, acessíveis, mas muitas vezes a gente não está dando a devida atenção para eles. Então hoje, o meu convite é para que você fique atenta, para que você observe o seu dia a dia
E perceba como é sim uma escolha diária qual é o monstrinho que você vai alimentar. Aquele que você vai alimentar mais condiz com a energia que você vai expandir na sua vida. Então, hoje a escolha é sua, amanhã também. Um passo de cada vez, com leveza, com consciência e com amor, claro. Meu nome é Renata Astorga Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres. E desde que eu escolhi alimentar a energia do amor, eu vejo a minha vida mudar, pelo simples fato de aumentar essa frequência, essa vibração. Em alguns momentos eu me sinto como se eu estivesse vivendo num outro mundo. Mas é aí que a espiritualidade me lembra que, de fato, esse é o novo mundo. Ele já está acessível para algumas pessoas, mas é sim ainda uma questão de escolha. Será que você está pronta para escolher a energia do amor, da alegria e da leveza na sua vida? Eu espero que sim, mas se você estiver precisando de auxílio para ampliar e para dar novos significados para essa energia do amor, me chama. Será uma honra guiá-la para esse novo momento, para essa nova era. Compartilhe aqui comigo nos comentários como que esse episódio refletiu aí para você, ou me conta lá nas redes sociais. O meu Instagram é @renata.astorga. Se você sentiu que tem uma amiga que precisa ouvir esse podcast hoje, encaminha para ela. Tenho certeza absoluta que ela vai te agradecer por isso. Hoje eu fico por aqui, então até a próxima!